Beleza. Então, aqui, gente, ó, na aula anterior a gente estava fazendo esse exercício. Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci o que está pedindo no exercício. Na letra A pede a intensidade do impulso e na letra B pede a intensidade da força, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como aqui nós temos uma velocidade atuando na direção horizontal e uma velocidade atuando na direção vertical, novamente nós vamos ter o que o Elbert tinha falado aquela hora, né? Nós vamos ter, em análise aqui, o teorema de Pitágoras, beleza? Então, a gente vai pegar, só que com um porém, nós precisamos fazer esse teorema de Pitágoras, bacana, a gente vai fazê-lo, mas com uma observação. Antes da gente fazer o teorema de Pitágoras, a gente precisa identificar qual é a quantidade de movimento inicial, antes de sofrer a ação da força, e qual é a quantidade de movimento final, isto é, pós ter sofrido a ação da força. Então, é isso que a gente precisa no momento, saber qual é a quantidade de movimento inicial, qual a quantidade final. Então, primeiro a gente calcula a quantidade inicial. A quantidade inicial vai ser massa, a massa, independente de ter sofrido a ação ou não da força, ela permanece a mesma, né? Se o corpo sofre a ação de uma força, ele não vai aumentar, nem tampouco diminuir a sua massa, haja vista que não houve deformação. Então, vai ser massa 0,5, já está ok, porque está em quilograma, vezes a velocidade inicial, que é 6. 6 vezes 5, 30. Então, a gente vai obter, né, uma quantidade de movimento inicial igual a 3 kg vezes metro por segundo. Pronto, feito a quantidade inicial, a gente faz a quantidade final agora. Como que calcula a quantidade final? É a massa, que é a mesma, não sofreu deformação, 0,5, que multiplica a velocidade ao qual ela aumentou, né? Foi para 8. Então, a gente vai ter que a quantidade de movimento final, ela vai ser igual a 44 kg vezes metros por segundo. Então, já fizemos a quantidade inicial, fizemos a quantidade final, e agora a gente vai fazer a quantidade resultante. Quantidade de movimento resultante. Quem é a quantidade de movimento resultante? Teorema de Pitágoras. QR ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado. Q1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, nós vamos ter que a quantidade de movimento resultante é igual a raiz quadrada de 25, que é 5 quilograma vezes metros por segundo. Só que, na letra A, o exercício não quer saber quanto vale a quantidade de movimento resultante, não. O que a letra A quer saber? Quanto vale o impulso. Aqui, ó, a intensidade do impulso. Antes da gente pensar em qualquer coisa, alguém sabe quanto que pode vir a valer a intensidade do impulso? Alguém tem em mente aí o que pode ser feito agora? Alguém se habilita? Primeira coisa, pede o impulso. Como que calcula o impulso? Impulso é força vezes intervalo de tempo ou o teorema do impulso, que é a variação da quantidade de movimento. Fazendo a fórmula de impulso não dá. Por quê? Foi dado o tempo, foi, mas não foi dado a força. Então, não tem como a gente descobrir, porque a gente vai ter duas incógnitas. Vai ter o impulso e a força. Então, não tem como a gente resolver. A gente só vai ter de dado o tempo, que é 0,1 segundo. Só que nós sabemos que o impulso, ele nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. E se a gente parar para pensar, se eu tenho uma quantidade de movimento na vertical, uma quantidade de movimento na horizontal, a minha variação de quantidade de movimento nada mais é do que a minha própria quantidade de movimento
resultante. Então, esse ΔQ aqui é igual a QR. Então, se o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, a gente pode falar que o impulso para essa questão aqui vale 5 newton vezes segundos. Letra A, só isso. Letra B, pede para a gente identificar a intensidade da força. Então, a gente vai calcular na letra B a intensidade de força. Então, agora a gente usa a forma de impulso, né? Impulso é igual força vezes intervalo de tempo. E aí, a gente vai obter que o impulso, a gente acabou de achar que é 5, é igual à força que a gente quer descobrir, vezes o intervalo de tempo, que é 0,1. E 0,1 está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. 5 dividido por 1 dá 5. 5 dividido por 0,1 vai dar 50. Então, o valor da força é a força igual a 50 newton. Pergunta, alguém ficou com dúvida nessa questão? Por que o impulso ficou valendo 5? Ninguém tem dúvida disso, não? Não? Depois que você explicou, ficou tranquilo de Mas entender. o problema é que, tipo assim, há um primeiro momento, qual que é a ideia da gente? A gente ia tentar ficar calculando impulso aqui o tempo inteiro. Só que a gente sabendo que depende da força e depende do tempo, mas não foi dada a força, então seria impossível. Agora, se a gente substituir aqui agora, mas aí vai ser óbvio também, né? Impulso é igual a força, 50 vezes o intervalo de tempo, que é 0,1. 50 vezes 0,1, 5. Aí realmente a gente tirou prova e está correto. Ok? A um primeiro momento parece ser um pouquinho mais complexo do que é, mas se a gente ir a fundo dá para entender belezinha. Ok? Ok. Beleza? Então tá, vamos continuar aqui, tá? Isso aqui a gente já viu, conservação, quantidade de movimento, teorema do impulso, contextualização 1, 2, 3, 4, né? A gente já as fez. E aí, a gente entra agora numa outra ideia, não menos importante, tá? É importante, é tal como também, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Nós temos o princípio da conservação de energia, que era lá na primeira lei da termodinâmica. Qual que era o que evidencia a conservação da quantidade de energia? A primeira lei da termodinâmica. É o que falava a primeira lei da termodinâmica. Aqui nós temos também a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, para a gente entender isso, esse princípio da quantidade de movimento, né, dessa conservação, ela vai falar o seguinte: se a resultante das forças externas que atuam no sistema for nula, a quantidade de movimento é conservada, ou seja, em sistema isolado, a quantidade de movimento é constante. Daí pode vir a primeira pergunta ou a primeira dúvida. Opa, ali a gente leu que se a resultante das forças externas que atuam no corpo for nula, então já está falando que somente as forças externas, não precisa das outras forças, as forças internas serem nulas, não. Então, antes da gente evidenciar isso daí, se faz necessário que a gente tire a dúvida com relação a forças externas. O que são forças externas? Lá nas leis de Newton, quando a gente estudou forças, a gente falou que existe dois tipos de força. Uma é denominada força de contato e a outra é denominada força de campo. E quem são as forças externas? São justamente essas forças de campo. Força peso, força normal, força de resistência do ar, força de empuxo, por que não, né? Essas forças são denominadas forças externas. Por exemplo, se um corpo, né? Esse corpo aqui, ó, ele está apoiado sobre um plano horizontal, mas ele está em movimento horizontal, independente dele estar em movimento horizontal, as forças externas que estão atuando sobre ele, a resultante delas é nula. Por quê? Eu tenho um peso vertical para baixo, uma força normal vertical para cima. Se isso daqui ocorre, eu sei que a resultante entre as duas vai ser zero, porque as forças são iguais, em mesma direção, porém em sentidos opostos. Ok? Deu para entender, então, a ideia de forças externas.
Força-peso, força normal, força de atrito, entre outras. Então, se a gente pegar por essa parte que fala que é em um sistema isolado, considerando somente as forças internas, a quantidade de movimento ela é constante. Porque eu sei que existe forças externas. Eu sei que existe peso, eu sei que existe normal, eu sei que existe impulso, eu sei que existe resistência do ar, mas a gente não vai adotá-las num sistema isolado. A gente vai adotar somente as forças que estão atuando de forma de contato, ok? Então, nós sabemos que o impulso é a variação da quantidade de movimento, que é Q final menos Q inicial, MV final menos MV inicial. Como a força é zero, por que a força é zero? Aqui fala que as forças que atuam no sistema for nula, então o impulso vai ser zero. Se o impulso é zero, eu jogo o Q para um lado de cá, esse Q para o lado de cá, então nós vamos ter uma garantia de que a quantidade de movimento inicial obrigatoriamente é igual à quantidade de movimento inicial é igual à final. Então, se eu tiver um sistema de forças externas nula, eu posso garantir que o impulso também é nulo, consequentemente, vai haver conservação da quantidade de movimento. O que é a ideia de conservação? O que acontece antes do movimento fica valendo para depois do movimento. É válido em ambas as situações. Então, a quantidade de movimento de um sistema isolado permanece constante. O que é permanecer constante? Falar que o que aconteceu com a quantidade antes do movimento aconteceu também com a quantidade depois do movimento. Beleza? Sim? Não? Não, sim. Tá. Então, para a gente entender um pouquinho... quantidade de movimento por hora é só isso. Mas antes da gente vir em colisões aqui, eu tinha colocado uma outra tela, mas ela não apareceu não, mas a gente vai discutir aqui. Por que a gente vai discutir? A gente vai discutir para mostrar que isso aqui, ó, essa conservação da quantidade de movimento, ela ocorre sim na prática. E a gente vai ver como que isso ocorre. Imagina-se duas pessoas, tá? Duas pessoas em uma pista de patinação, onde o atrito é bem menor, né? De tal fato que a gente sabe que existe, mas a gente não vai considerar essa força externa. Beleza? Então, existe atrito, mas a gente vai considerar somente as forças que vão atuar sobre os dois corpos. Então, a gente vai ter um rapaz, né, de massa, sei lá, 80 quilogramas, e uma moça de massa 50 quilogramas. Os dois se sentiram atraídos um pelo outro, tá? Trocaram olhares e coisa e tal, só que esqueceram de olhar para frente e, consequentemente, quando estava dando a volta, um bateu frontalmente com o outro, ou seja, houve uma colisão. Eles colidiram entre si. Primeira pergunta, aí eu queria que vocês interagissem aqui agora. Os dois batendo na colisão, né, tendo um atrito entre os dois, colidindo entre si, é possível, para essa situação descrita aqui na pista de patinação, que essa quantidade de movimento inicial seja igual à quantidade de movimento final? Ou vamos tentar melhorar a pergunta. É possível que haja conservação da quantidade de movimento para essa situação descrita? Se não, e por quê? Sim, não, por quê? Sim, por que não? E aí, gente? É possível ou não é possível? É possível ou não é possível? Você pode repetir a pergunta de novo? Aqui, ó. Imagina que tenha duas pessoas, né? Vamos colocar um homem com... Não, dois homens, tá? Para não causar nada, nenhuma indagação. Então, um homem tem massa 80 quilogramas, então o peso dele é 800 newton, e o outro tem massa de 50 quilogramas, considerando a gravidade 10, ele vai ter um peso de 500 newton. Então, a massa de um é 80, a massa do outro é 50. Eles vão colidir entre si, e a pergunta é, no momento da colisão, é possível afirmar que o Q1 é igual ao Q2? Ou seja, houve conservação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento do menino 1
é possível ser igual à quantidade de movimento do menino 2? Não, Por que não? porque tem massa diferente. Então vamos lá. O seu porquê não está certo, mas o não tá errado. Mas o seu porquê estaria perfeitamente correto. Perfeitamente. E aí eu vou explicar o porquê que pode vir a acontecer sim. Por mais que eles tenham massa diferente, aí se eu reformular a pergunta, os dois estavam patinando a uma mesma velocidade. Aí eu refaço a pergunta, é possível haver conservação da quantidade de movimento? Aí não. Porque na hora que eu fizer 80, vamos supor que um está 10, 80 vezes 10 metros por segundo vai dar 800. E o outro também está 10, 50 vezes 10 vai dar 500. 500 é diferente de 800, então não poderia. Mas vamos supor que, vamos colocar 40 para ficar mais fácil. Um tem 40 e o outro tem 80. Um tem 40 quilogramas, só que ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. E o outro, que tem 80, ele está a uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, se a gente calcular a quantidade de movimento separadamente de um dos dois, o que está com 40 quilos, mas está com velocidade igual a 10, ele vai ter uma quantidade de movimento igual a 400. O que tem 80 quilos, mas ele está a uma velocidade de 5, 5 vezes 80, também vai dar 400 quilogramas vezes metros por segundo. Então, para essa situação, se eles tiverem massa diferente, obrigatoriamente a velocidade tem que ser diferente. Então, vamos falar assim, ó, só para a gente tentar entender. Se o M1 é maior do que M2, para que isso aqui seja possível, o que tem que acontecer com a velocidade? V1 tem que ser menor que V2, de maneira proporcional. Se um tem 80, mas a velocidade é 5 e o outro tem 40 e a velocidade é 10, ok, ambos vai dar 400, então vai haver conservação. Então nós temos duas opções para que haja conservação da quantidade de movimento. Opção número 1 é essa mais complexa aqui. Se tem massa diferente, a gente vai ter que ter velocidade diferente. Se a massa de 1 é o dobro do 2, a velocidade de 2 vai ter que ser o dobro da velocidade de 1. E a segunda hipótese para que isso ocorra? Ambos estão patinando a uma mesma velocidade e ambos têm a mesma massa. Então, na hora que eu multiplicar 80 vezes 5 e 80 vezes 5, vai dar 400. Aí vai haver a conservação. Então, nós temos duas hipóteses. Uma, se as massas forem iguais, as velocidades têm que ser iguais. Opção número 2, se as massas são diferentes, as velocidades também têm que ser inversamente, né, diferentes, de maneira proporcional. Então, tem que ser inversamente proporcional. Onde eu tenho maior massa, eu vou ter menor velocidade. Onde eu tenho maior velocidade, eu vou ter menor massa. Então, é possível. Ok? Tá entendido agora ou não? Tá entendido. Tá? Agora deu para entender, né? Porque, tipo assim, a gente analisa, a primeira ideia que a gente pensa é, tipo assim, mas está com massa diferente. Mas só que a gente esqueceu de analisar a velocidade. Porque se eu tenho massa diferente, eu consigo compensar com uma velocidade também diferente. Beleza? Então, vamos lá. Partindo desse pressuposto, né? Eu até dei uma adiantada aqui agora, quando está havendo a patinação, vai haver uma colisão entre os corpos e coisa e tal, e consequentemente vai ter a possibilidade de haver conservação da quantidade de movimento ou não. Já nas colisões, a gente pode dizer o seguinte, quando dois ou mais corpos entram em contato, sofrendo uma interação qualquer, diz que ocorreu um choque, isto é, uma colisão. Então, dois ou mais corpos, quando incidem entre si, seja de maneira frontal ou de maneira que um bate na traseira do outro, que seja, vai haver um choque. Então, como que a gente poderia definir colisão? É um choque que vai provocar interação entre os corpos. Então, essas colisões, elas se classificam em colisões de três formas: elásticas, inelásticas e colisões parcialmente elásticas.
Então, a gente vai ter a definição de cada uma dessas colisões e a gente vai ter também na prática por que que isso ocorre. Por que que a colisão é elástica, por que que ela é inelástica e por que que ela é parcialmente elástica. Então, é possível saber o tipo de colisão através da definição e do coeficiente de restituição. Então, a primeira coisa, deixa eu só passar uma tela aqui. Eu não deixei a definição aqui não, mas eu faço ela aqui agora. Duas formas, então, para a gente definir qual é o tipo de colisão. Primeira maneira de descobrir o tipo de colisão é através da definição. E o segundo é através do coeficiente de restituição, que no caso seria esse Ezinho aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês o que que significa o Ezinho e como que calcula isso daqui. Ok? Definição. Primeiro, colisão elástica. Quando que a colisão é dita colisão elástica? Quando a velocidade de aproximação é a mesma de afastamento. Ou seja, se eu pego aquelas bolinhas perereca, que vende na maquininha, e joga ela na parede, quando ela bate na parede, ela se chocou com a parede, provocando uma interação entre os corpos. Então, eu posso garantir, eu posso afirmar que houve uma colisão. Se houve colisão, eu tenho que saber classificá-la em elástica, inelástica, parcialmente elástica. No caso da bolinha perereca aqui, ó, eu joguei na parede, ela bateu e voltou. Mas no momento que ela aproxima e ela bate e volta, ela aproxima com a velocidade e volta com a mesma velocidade. Então, se isso ocorre, a colisão ela é dita colisão elástica. Por que que ela é elástica? Porque se a velocidade de aproximação é a mesma de afastamento, eu posso garantir que a energia cinética se conservou. Porque a bolinha tem a mesma massa, tanto na batida quanto na volta. Se a massa é a mesma, a velocidade é a mesma, o 2 é uma constante da fórmula. Então, a energia cinética de aproximação é a mesma energia cinética de afastamento. Então, a primeira garantia que nós temos, quando que a colisão ela é elástica, é quando ocorre conservação de energia cinética. Em outras palavras, a gente pode dizer que a velocidade ao qual a bolinha aproximou da parede foi a mesma velocidade ao qual ela se afastou. Aí, a gente pode fazer uma seguinte pergunta, né? Poderia surgir essa pergunta. Ué, professor, mas às vezes a gente taca a bolinha e ela vai em uma distância maior. Isso aí vai depender da força aplicada. Se eu tacar a bolinha devagarzinho, pode vir que ela nem chegue até o lugar de onde eu taquei. Mas se eu jogá-la com uma força mais intensa, uma força maior, ela pode ultrapassar a minha distância. Mas, no momento que ela aproximou, ela bateu com 10 metros por segundo, ela voltou com os mesmos 10. Pode ser que na hora que ela afastou, ela aumentou a velocidade ou diminuiu, mas no momento do afastamento, ela foi a mesma. Então, no momento do choque, da colisão, a velocidade permaneceu constante. Ok? Então, primeira coisa, quando que a colisão é elástica? Quando há conservação de energia cinética. Quando que a colisão ela é inelástica? A colisão ela é dita inelástica quando ela bate e fica. Ela veio com uma velocidade de aproximação, mas ela não se afastou. Nesse caso, eu tinha uma energia cinética zero, um valor X qualquer, só que no momento que ela colidiu, ela ficou parada lá. Então, consequentemente, não teve energia cinética no afastamento. Então, nesse caso, a colisão ela é inelástica. Qual seria um exemplo de colisão inelástica? Vamos pegar um jeito mais simples aqui. Pega um chiclete e cola na parede. Quando você jogou ele na parede lá, por exemplo, ele vai bater e vai ficar, mas você teve que colocá-lo. Então, consequentemente, teve uma velocidade de aproximação, mas a velocidade de afastamento ela foi zero. Ok? Já a colisão parcialmente elástica, provavelmente, né, todos nós já brincamos um dia de amoeba. Se a gente pegar a amoeba e jogar lá na parede, ela vai bater e depois ela vai e solta. Só que o que aconteceu? Por que essa parcialmente elástica ela não pode ser dita elástica de fato? Porque ela vai aproximar com uma velocidade, mas ela vai sofrer perda de velocidade na hora de voltar, porque ela bateu, agarrou um pouquinho e depois soltou. Então ela não é nem
elástica nem inelástica. Ela é um meio termo, ela é parcialmente elástica. Ela foi com uma velocidade, mas não voltou com a mesma, mas voltou com uma velocidade qualquer. No caso da elástica, ela vai com uma velocidade e volta com a mesma velocidade. No caso da inelástica, ela vai com uma velocidade e não volta, então a velocidade é zero. E na parcialmente elástica, ela vai com uma velocidade e volta com uma velocidade diferente. Então, pela definição, nós já temos o que é colisão elástica, o que é colisão inelástica e o que é colisão parcialmente elástica. Por que eu estou fazendo questão de fazer as duas definições? Porque nas questões teóricas, a gente tem que saber a definição. Ocorre conservação de energia cinética, não há energia cinética na volta, a energia cinética diminui, então a gente precisa saber disso. E uma outra forma é a forma do coeficiente de restituição, que é onde a gente tem que saber calcular como eu calculo para saber qual é a minha colisão, se ela é elástica, inelástica ou parcialmente elástica, através do coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição, ele é denominado Ezinho. O Ezinho, ele é igual a V'R sobre VR, tá? O que é V'R e o que é VR? V'R significa velocidade de afastamento e VR significa velocidade de aproximação. Se a gente quiser, ao invés de colocar VR ou VR', aqui, ó, VR, velocidade de aproximação, VR', velocidade de afastamento. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas situações, tá? Se eu quiser descobrir quanto vale a velocidade de aproximação, vou fazer VA menos VB, e de afastamento a mesma coisa, VA menos VB. Beleza? Então, se a gente quiser saber o coeficiente de restituição, basta a gente fazer velocidade de afastamento menos a velocidade de aproximação. E daí, tem como, lembra que eu falei aqui ó, na tela anterior, que pode ser definido através da própria definição, né, definição teórica, como também através do coeficiente de restituição. Como que eu vou definir? Elástica, energia cinética se conserva. Inelástica, não há energia cinética no afastamento. Parcialmente elástica, a energia cinética se altera na hora de afastar. Outra forma, elástica, coeficiente de restituição é igual a 1. Inelástica, coeficiente de restituição é igual a 0. Parcialmente elástica, coeficiente de restituição é maior do que 0 e é menor do que 1. Então, ele está entre 0 e 1. Vamos tirar a prova. Velocidade de afastamento sobre aproximação. Taquei uma bolinha perereca na parede. Ela aproximou com 10 metros por segundo, mas afastou com 10. 10 dividido por 10, 1. Então, colisão elástica. Preguei o chiclete com uma velocidade na parede de 2 metros por segundo. Só que quando eu preguei, ele ficou. Então, a velocidade de aproximação é 2, mas a velocidade de afastamento é 0. 0 dividido por 2, 0. Colisão inelástica. Joguei a moeba na parede com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? E ela voltou com um afastamento de 8 metros por segundo. Então, 8 dividido por 10 vai dar um coeficiente de restituição igual a 0,8. Então, nesse caso, a gente conclui-se que foi uma colisão parcialmente elástica. E aqui, só para a gente tirar a prova, aqui nós temos a colisão elástica, que o coeficiente de restituição é 1, e a gente vai provar que realmente é. Aqui é uma situação antes da colisão, aqui é uma situação pós-colisão. E por que eu fiz questão de colocar isso daqui? Lá nas leis de Newton, quando duas pessoas estão exercendo forças em mesma direção e em sentidos opostos, se a gente quiser descobrir a força resultante, basta fazer um menos o outro. Por exemplo, um estava com 10, o outro com 8. A força resultante vai ser 2. No caso da colisão, é o contrário. Quando tiver mesma direção e sentido oposto, vai somar-se os valores da velocidade para a gente verificar quanto vai ser. E quando for o oposto, por exemplo, esse daqui vai bater na traseira desse, aí ao invés da gente somar, a gente vai subtrair. Isso a gente pode levar para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Imagina, qual que é pior? Quando um carro bate na traseira do outro ou quando dois carros batem frontalmente entre si? Um bate frente a frente com o outro. Obviamente que quando os dois batem frente a frente.
Porque o que vai acontecer? O estrago vai ser muito maior. Pensa os dois na mesma direção e no mesmo sentido. O que vai bater na traseira está com 20 metros por segundo. O que está na frente está com 10. Pum, bateu, vai diminuir a velocidade que está atrás no que está na frente. Então, vai dar uma velocidade de colisão de 10 metros por segundo. Mas imagina um carro a 100 km por hora e o outro 80. O estrago vai ser tremendo. Por que vai ser tremendo? Porque vai somar-se a velocidade dos dois. Então, a velocidade de colisão, ao invés de dar, no caso, 20, vai dar 180. Então, o estrago vai ser muito, 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 muito maior. É o que está acontecendo aqui, ó. Por que essa colisão é elástica? A gente vai ter, ó, velocidade inicial do corpinho A, velocidade inicial do corpinho B, velocidade final do A, velocidade final do B. Aqui é pós-colisão. Então tá, como estão em sentidos opostos, a gente vai somar 7 mais 3, 10. Então, antes da colisão, na hora de aproximar, a velocidade de aproximação entre esses dois corpos vai ser 10. Quando houve a colisão, eles ficaram em sentidos opostos do mesmo jeito. A bolinha A retornou para trás e a bolinha B também. Só que como eles continuarem em sentidos opostos, na hora que eu for fazer pós-colisão, eu vou ter que somar as velocidades. Então, vai ser 4 mais 6, também vai dar 10. Como é que calcula o coeficiente de restrição? É a velocidade de afastamento sobre de aproximação. 10 dividido por 10, 1. Então, realmente, a colisão é uma colisão elástica. Neste caso aqui agora, nós vamos ter uma colisão inelástica, porque o coeficiente de restituição vai ser 0. Antes da colisão, o bloquinho A tem velocidade inicial 10, o bloquinho B tem velocidade inicial de 8. Só que como eles estão em mesma direção, em mesmo sentido, a velocidade de colisão vai ser a diferença entre os dois. Então, 10 menos 8 vai ser 2. Então, a aproximação vai aproximar com uma velocidade de 2 metros por segundo. Depois da colisão, o que vai acontecer? Elas vão passar a caminhar juntos com a mesma velocidade, 5 e 5. Então, como que eu vou calcular essa velocidade de afastamento? 5 menos 5, nós vamos ter 0. 0 dividido por 2, 0. Então, a colisão é uma colisão inelástica. Terceiro e último caso, quando ocorre a colisão parcialmente elástica. O que é parcialmente elástica? Tem que ser maior do que 1, maior do que 0 e menor do que 1. Tem que estar entre 0 e 1. 0,25, 0,35, 0,45, 0,50, 0,99, que seja. Tá valendo. Neste caso aqui, ó, ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a gente vai ter uma velocidade de aproximação aqui de 10 menos 2, 8. Então, velocidade de aproximação, 8 metros por segundo. Quando ocorreu a colisão, a bolinha B passou a mover-se com uma velocidade maior de 5 metros por segundo, ao passo que a A perdeu velocidade na batida e passou a mover com 3 metros por segundo. Como que calcula a velocidade de afastamento? É fazer a diferença entre elas. Então, 5 menos 3, 2. E aqui 8. 2 dividido por 8 vai dar quanto? 2 dividido por 8 vai dar 2 oitavos. Então, vai dar 1 quarto. 1 quarto, 0,25. 0,25 é maior do que 0. 0,25 é menor do que 1. Então, a colisão, neste caso, é uma colisão parcialmente elástica. Alguma dúvida com relação a colisões? Sim, não? Tudo tranquilo? Falei demais? Não ficou entendido? Por enquanto, tá tranquilo. Bem tranquilo, né? Até a parte dos coeficientes aí também tá legal, né? Aham. Sim? Beleza. Então, partindo desse pressuposto aí, e aí a gente encerra aqui, ó, fazendo essa contextualização. Um carrinho de massa M. Opa. Então, vamos colocar que a massa do carrinho vale M. Ok? Ela tem massa M. Não sabe quanto vale esse massa M, não. Move-se num plano horizontal com velocidade constante V. Falou para desprezar o atrito, ou seja, a força externa não está sendo considerada. Então, a velocidade desse carrinho vai ser V. Vamos colocar aqui, chamar de 1, situação 1 e situação 2. Então, V vai ser, M1 vai ser igual a M, V1 vai ser igual a V. A partir de um dado instante e por um intervalo de tempo, chove verticalmente sobre o carrinho,
fazendo com que ao final o carrinho transporte uma massa igual a 3m. Então, a massa no momento 2, M2, ela vai ser 3m, está transportando 3m, só que com um porém, 3m mais m. E aí eu pergunto, por que 3m mais m? Alguém sabe? Determine o valor da velocidade do carrinho pós-chuva. Então, a gente quer saber quanto vai valer a velocidade no segundo momento. Por que, gente, que aqui a gente colocou m igual a M1 igual a M, V1 igual a V, e no momento 2 a gente colocou M2 igual a 3M mais M. Por que que isso aqui ficou 3M mais M? Alguém sabe? Por que ficou 3M mais M? Alguém se habilita? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui de novo. Ó. A partir de um dado instante, por intervalo de tempo, chove verticalmente sobre o carrinho, fazendo com que ao final o carrinho transporte uma massa igual a 3M. Só que ele está transportando 3M de chuva, mais o M que ele já tinha, porque a massa do carrinho não vai alterar. Então, a gente vai passar a ter um M2 igual a 4M. Então, a gente vai resolver. Nesse caso aqui, a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento. E aí a gente vai provar que quando tiver massa diferente, também vai ter velocidade diferente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar que Q no momento 1 é igual a Q no momento 2. E aí a gente calcula. Quanto vale o Q no momento 1? Vai ser M vezes V. Isso vai ser igual, no momento 2, 4M vezes V2, que é o que a gente quer descobrir. Não é isso? E aí, a gente vai poder fazer o quê? M, esse M aqui ele está multiplicando, mas a gente não quer ele, né? Esse 4M aqui ele está multiplicando, a gente pode passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, V2 vai ficar M, que multiplica V, que multiplica V, dividido por 4M. E aí, a gente vai poder cortar esse M com esse M. Então, cortou o M com M, sobrou. Vai sobrar para a gente o quê? Que V2 é igual a V dividido por 4. Então, a gente poderia concluir, né, que V2 é igual a 1/4 do valor de V1. Somente isso. Ok? Ok. Tranquilinho, tranquilinho?